Olá, então acho que minha esposa é a única causa de todos os seus problemas. Cansei de fingir que sou o culpado. Meio que cansei dela em geral e vejo o divórcio no horizonte como um nascer do sol brilhante. Durante anos, tentei manter a fachada de um casamento feliz, mas a verdade é que estou exausto de carregar o peso de uma relação que parece estar desmoronando a cada dia. A sensação de alívio que sinto ao pensar em um futuro sem ela é quase palpável, como se finalmente pudesse respirar depois de anos sufocando. A situação atingiu um ponto crítico recentemente, quando minha esposa, em um acesso de raiva, declarou que se arrependeu de ter se casado comigo e, pior ainda, de ter engravidado. Ela chegou ao ponto de dizer que desejava ter feito um aborto. Essas palavras, ditas com tanta frieza, foram como uma facada no coração. Nosso filho, que sempre foi um garoto resiliente e compreensivo, ficou devastado ao ouvir aquelas palavras. Ele sempre teve uma relação complicada com a mãe, mas nada poderia tê-lo preparado para uma declaração tão cruel. A dor em seus olhos era evidente, e ele não hesitou em expressar sua mágoa de forma contundente. Você não é mais minha mãe, ele gritou, vá se fuder. Aquelas palavras ecoaram pela casa, deixando um silêncio pesado e opressor. Desde então, ele tem evitado qualquer contato com ela, preferindo se isolar em seu quarto ou passar o tempo fora de casa. Para mim, foi um momento de clareza brutal. Ver meu filho, alguém que eu sempre quis proteger, ser ferido tão profundamente pela própria mãe, foi a gota d'água. A frieza com que ela falou, sem considerar as consequências, revelou uma faceta dela que eu nunca quis enxergar. Agora, ela está chateada, implorando para que eu faça nosso filho falar com ela novamente, mas eu não posso forçá-lo a perdoar algo tão doloroso. Ele tem idade suficiente para entender seus sentimentos e tomar suas próprias decisões. E, honestamente, eu também estou cansado de tentar consertar algo que parece irremediavelmente quebrado. Eu e minha esposa nos conhecemos na faculdade, e naquela época, tudo parecia perfeito. Éramos jovens, apaixonados e cheios de sonhos. Aos 23 anos, decidi pedi-la em casamento, e ela, com 22, aceitou com entusiasmo. As pessoas podem dizer que éramos jovens demais, e talvez estivessem certas, mas na época, nada parecia mais certo do que passar o resto da vida ao lado dela. Esperamos até os 25 e 26 anos para nos casarmos, e logo depois, ela engravidou aos 24. Foi um momento de alegria e expectativa, mas também de grandes mudanças. Quando descobrimos a gravidez, eu estava pronto para ser pai. Disse a ela que adoraria ter o bebê, mas também deixei claro que, se ela quisesse esperar, eu apoiaria sua decisão. Ela escolheu seguir com a gravidez, e começamos a nos preparar para a chegada do nosso filho. Nossa situação financeira era confortável, graças ao apoio dos meus tios, que nos permitiram morar em uma de suas casas sem pagar aluguel. Isso nos deu a liberdade de planejar o futuro com mais tranquilidade. Ofereci a ela a opção de voltar a trabalhar e continuar sua carreira, garantindo que poderíamos pagar uma babá de longo prazo, mas ela decidiu que queria ser dona de casa e cuidar do nosso bebê. No início, tudo parecia estar indo bem. Eu estava animado com a perspectiva de ser pai e apoiava a decisão dela de ficar em casa. No entanto, as coisas começaram a mudar rapidamente após o nascimento do nosso filho. Ela desenvolveu depressão pós-parto e não conseguiu criar um vínculo com o bebê. Eu sugeri que ela fizesse terapia, mas ela se recusou. A partir daí, a dinâmica do nosso relacionamento começou a se deteriorar. Eu me vi assumindo todas as responsabilidades financeiras e cuidando do nosso filho sempre que estava em casa, enquanto ela se isolava cada vez mais. A situação se tornou insustentável, e o que antes era um casamento feliz começou a se transformar em uma fonte constante de frustração e ressentimento. Ela não queria trabalhar e se recusou a cuidar do bebê, então eu tive que contratar uma babá todos os dias de segunda a sexta de qualquer maneira. Eu fui simpático no começo, entendo que ter um bebê é difícil, mas merda, 2 anos disso e você começa a ficar ressentido por eles não fazerem nada e se recusarem a obter ajuda. Brigas constantes sobre ela não fazer nada e como estou cansado de estar com ela. Eu disse a ela em um ponto que era ou obter ajuda ou me divorciaria dela e ela poderia voltar a viver com seus pais aos 27 anos,
o que eles deixaram claro que não ficariam felizes com isso. Ela voltou a trabalhar, mas não sua carreira de graduação, não, ela escolheu trabalhar na loja de cigarros local. Neste ponto, eu simplesmente não me importava, era algo bom o suficiente, apenas me tornei indiferente. Paramos de ser íntimos, paramos de falar sobre merda além de nosso filho, éramos basicamente colegas de quarto. Esse é o nosso casamento. Ele agora tem 17 anos. Eu e minha esposa entramos nisso porque eu disse a ela que estava farto. Completamente farto, nosso filho tem quase 18 anos, ele está se preparando para a faculdade, que é totalmente paga por mim e seus avós e quando ele se for, eu vou embora. Ela surtou e me disse que eu não valho nada, ela queria nunca ter me conhecido, ela odeia ter engravidado e queria ter abortado nosso filho quando eu disse que ela podia. Ele ouviu, obviamente, e saiu e gritou com ela e disse tudo bem, faça do seu jeito, você não é mais minha mãe, vá se fuder. Bem, na minha opinião, colha o que você planta. Ela agora está chateada, ele não quer nada com ela, já faz 2 meses e ele não fala com ela nem interage com ela de forma alguma. Ele trabalha meio período, compra tudo o que precisa, tem seu próprio carro e não precisa dela para nada. Se ele precisa de alguma coisa, ele me pede dinheiro extra ou ajuda com o carro, essas coisas, mas ele a evita como uma praga. Ela está chateada comigo e quer que eu faça falar com ela e eu disse que nós dois terminamos, o que deixei claro, não sei o que ela espera de mim, mas se ele também terminou, então talvez ela não devesse dizer merdas que ela não quis dizer. Se ele quiser perdoar, então ele pode, mas eu não vou obrigá-lo ou mesmo sugerir que ele deva. Ele tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões e entender seus sentimentos. Eu ficaria magoado se meus pais dissessem isso sobre mim. Não sei se eu sou babaca, se eu sou, então é o que é, mas acho que quero uma opinião externa. Não estou disposto a fazer nada diferente, mas só quero saber por que os amigos dela têm me assediado dizendo que sou um marido de merda.